nesse domingo de Páscoa, esse sangue ele seja a tua memória, a tua melhor lembrança nesse domingo, de que o sangue dele foi derramado sobre a tua vida, para a remissão dos pecados, para a remissão dos pecados, para que haja vida e vida em abundância, vida que vem de dentro para fora, vida que vem do trono do Eterno. Ao bom Deus toda honra, ao bom Deus toda glória, aquele que ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus, mas que nos deixou a promessa de que estaria conosco aqui dentro. Aí onde você está, se você puder, que você possa aplaudir o nome santo do Senhor. Aí onde você está, que você possa aplaudir o nome santo do Senhor, daquele que resgatou as nossas vidas, daquele que deixou os céus, daquele que deixou os céus, a sua glória, o seu poder, se assentou entre homens, experimentou das nossas dores e sofreu a morte que nós não suportaríamos, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém, amém. Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Mais uma vez unidos por esse veículo, e graças a Deus por esse veículo neste momento que temos passado. Graças a Deus também porque, mesmo dessa maneira diferente, podemos sentir a sua presença, né? Misericordioso tem nos visitado. Graças a Deus. Somos livres pelo sangue de Jesus. Queridos, antes de ministrar a palavra, deixa eu lembrar os irmãos que quinta-feira nós conversamos sobre a mudança da nossa ceia, que sempre em nossos costumes realizamos ao terceiro domingo. Porém, com a quarentena, nós transferimos para o último domingo, na esperança de ser relaxado alguma coisa na quarentena e nós possamos fazer alguns cultos reduzidos e ceiarmos juntos. Caso isso não aconteça, nós então faremos no último domingo a live, e você vai acompanhar aí na sua casa, vai preparar o pão, vai preparar o suco de uva, e nós vamos ceiar juntos dessa maneira que estamos fazendo. É a maneira com que vários irmãos, várias igrejas têm feito, né? Então vamos nos preparar para isso. Amém, queridos? Então não será no terceiro domingo, será no último domingo, e nós estamos numa expectativa aí. Bem, temos desde o início desta quarentena feito o nosso relógio de oração aos sábados. São 12 horas de oração, das 6 da manhã encerrando às 19. A igreja fica aberta e há um revezamento de irmãos que assumem a responsabilidade de estar aqui. Só que não é somente esses irmãos que são obrigados a orar, isso é um compromisso do corpo de Cristo. Eu quero chamar a sua atenção, né, para que você também possa estar aí participando. A igreja fica aberta. Lógico que nós não queremos um contingente excessivo, mas nós já estamos há 3 sábados praticamente com as mesmas pessoas orando. Então a irmã Adriana, esposa do pastor Sérgio, que tem coordenado isso, ela tem postado em alguns grupos. Mas se você quiser entrar em contato com ela e assumir uma responsabilidade de estar aqui na igreja em horário, para que a igreja fique aberta e os irmãos possam chegar e possam orar. Há algumas cadeiras aqui que estão bem espaçadas, há álcool em gel, né, para que você possa vir com segurança, né, com cuidado, e que possamos estar orando, querido. Essa é a melhor contribuição da igreja para esse momento: orar. Orar. Essa é a maior arma que nós temos no momento: orar e jejuar, querido. Como eu coloquei esses dias em um grupo, eu sei que você tem feito isso na sua casa.
né? Eu sei que Deus ouve a sua oração no teu lar. Mas nós estamos com uma proposta da igreja ficar aberta em oração, do corpo vir orar. E nós temos tido momentos aqui muito agradáveis, tá? Pastor, eu não consigo orar 1 hora. Não, você vem e deixa a liberdade do Espírito, irmão. Você ora, você canta, né? E você vai perceber que o Espírito de Deus, ele vai te conduzir a assuntos que vai muito além do que a pandemia, né? Eu tenho colocado isso, que nós oramos não até Deus nos ouvir, mas até que nós possamos ouvir o Senhor. Nós oramos não para que nós venhamos apregoar, né, no céu as nossas queixas. Nós oramos até que o Senhor apregoe nos nossos corações a solução. Então vem orar. Eu quero também conclamar os irmãos a estar orando. Essa tem sido uma das minhas pautas de oração nesse tempo, para conseguir compreender, querido, né? Está aí a situação, está explícito, o vírus realmente é real. Só que há tantas informações desencontradas, né? A nossa nação passa por um momento aí bem complexo na condição da política, isso já vem se arrastando de um tempo. E então cada um dos lados encontra argumento para justificar os seus pensamentos. E nessa muitos de nós ficamos aí boiando, né? Ficamos perdidos. Né? Um pega um médico daqui que fala um negócio dali, outro pega outro médico de lá que fala outra coisa lá, e assim nós vamos aí e estamos à mercê de pessoas que na verdade querem atingir os seus objetivos. Então eu quero pedir você, cristão, que você ore, porque a Bíblia é clara. Nós não servimos a um Deus de confusão. Eu tenho orado para que Deus nos traga o discernimento de contra o que nós temos lutado e como nós temos que lutar. Então eu quero conclamar você, irmão, independente da sua posição política, à direita ou à esquerda, existem verdades que talvez estão além disto. E eu peço que você não seja como somente um torcedor de um time de futebol. Nós que somos cristãos, nós temos uma ligação direta com o Eterno através da oração. E o Espírito Santo de Deus é aquele que nos revela. A Bíblia diz que Ele é o Paracletos, é o que nos ajuda. Então eu quero pedir você, irmão, que ore. Ore para que Deus, Ele traga a sua verdade, para que Deus nos conduza como igreja, como é que temos que agir e como é que temos que fazer. Tá, querido? Eu peço que você esteja em oração, em clamor, que nós sejamos guiados realmente pela voz do Espírito Santo de Deus e não somente pela manipulação de pessoas. Esse é o papel da igreja, tá, querido? Então eu conclamo você que é um cristão a estar nesta posição para que nós possamos ouvir de Deus. Eu tenho clamado para Deus levantar, querido, sabe, uma voz profética nesse tempo. Tenho clamado para Deus levantar uma voz profética nesse tempo, sabe, que realmente vai trazer o assim diz o Senhor, né? Para Deus poder usar, a internet foi invadida por tantas lives, tantos cultos, né? Tanta gente falando tanta coisa, isso é bênção. Só que eu creio que Deus, Ele pode tomar as nossas vidas e poder dizer assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. A Bíblia diz que quando o povo foi levado para a Babilônia, muitos profetas se levantaram para trazer as suas previsões. E aí então Deus usa Jeremias para poder escrever uma carta. E o Senhor então vai dizer, assim diz o Senhor. E o Senhor vai dizer, procurai a paz da cidade, para onde eu vos enviei. Plantai pomares, comei deles. Casem-se, vivam. Nós precisamos ouvir uma palavra da parte de Deus, querido. Quando Deus, Ele fala conosco, o nosso coração apacenta, apazigua. Precisamos ouvir do Senhor, querido. Então, temos que clamar, temos que orar. Temos que orar, temos que ir para o joelho, temos que jejuar, temos que fazer a nossa parte como cristãos. Amém? Conto com as suas orações. Conto com o teu joelho dobrado. Amém, querido? Creio que nós vamos passar por toda essa situação. Como já foi mencionado, hoje é domingo de Páscoa. Hoje é um tempo de celebração, uma data importantíssima para nós cristãos. É um momento
marcante na nossa caminhada de fé. E eu quero trazer uma palavra em cima desse tema aos nossos corações. Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Aleluia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1. Aquele que tem desligado. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Quero agradecer você que tem acompanhado os nossos cultos, você que talvez de outra cidade, de outro ministério, obrigado por estar conosco. Ore por nós, porque nós somos sustentados pelas orações. Quero agradecer você, irmão, membro dessa igreja, que tem sido fiel ao Senhor, que tem honrado ao Senhor com seus dízimos e ofertas, que tem amparado a casa de recuperação com mantimentos. Muito obrigado por isso. Obrigado pela sua companhia, Gostoso quando a gente está num momento de luta, você olha para o lado e você vê alguém. Eu tenho visto muitos irmãos, graças a Deus que tem mandado mensagem, que tem ligado, pastor, está tudo bem, está tudo bem. Graças a Deus, Deus tem nos sustentado. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, no nosso tempo, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia, glória a Deus. Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem ou passar por cima. Eu quero tomar esse nosso pensamento nessa noite bem voltado a esta condição, a condição de entender a Páscoa como esse processo de passagem, esse processo de ir. Passagem é um verbo, em movimento, é algo que já nos deixa muito claro o mudar de um local para o outro, de um nível para o outro, de uma posição para outra. Páscoa significa passagem ou passar por cima. Como introdução do nosso pensamento, eu gostaria só de salientar que a Páscoa, ela não é uma invenção judaica. A Páscoa, ela era já prevista em outros povos muito antes do tempo mosaico, muito antes do tempo de Moisés. Existem relatos de festas romanas que tinham a celebração da deusa Cibele,
Eram festas que celebravam com rituais muito semelhantes ao que fazemos. Os egípcios também tinham a festa de Osíris, um deus ou uma deusa que também vai trazer em seus costumes a ideia de que essa entidade ressuscitava ou ressuscitou. Entre os pastores e os agricultores seminômades, eles tinham rituais de primavera, onde comiam pães sem fermento e sacrificavam um cordeiro. Os pastores e os agricultores, eles tinham um ritual de passagem, um ritual de primavera, porque ao fim da primavera começava a se soprar os ventos que vinham do deserto, ventos quentes, e esses ventos prejudicavam a plantação, prejudicavam a lavoura, prejudicavam os pastos. Então os pastores, eles deveriam mudar de lugar, eles deveriam passar de um lugar para o outro. E aí então eles faziam um ritual, e esse ritual ele serviria para que pudessem ter proteção. Esse ritual serviria para que eles pudessem encontrar êxito na sua colocação. Isto são informações que remontam tempos antes de Abraão. Eram rituais que já aconteciam. Você vai encontrar isso se você pesquisar em alguns textos extra-bíblicos. E eu quero então me tomar desse pensamento de Páscoa desde Abraão. Abraão, que é o pai, né, de toda uma linhagem, uma descendência judaica que vai nos atingir como cristãos. E ainda que lá no livro de Gênesis, aonde nos apresenta a história de Abraão, não há uma palavra explícita Páscoa. Você não vai encontrar a palavra Páscoa no relato da vida de Abraão. Mas uma coisa que é incontestável: a vida de Abraão foi marcada por passagens. A vida de Abraão é marcada por níveis e mudanças. A vida de Abraão é marcada por Deus confrontando a entrega. Tanto é que Abraão é um dos maiores construtores de altar, segundo o Velho Testamento. Por onde ele passava, ele construía um altar. Por esses dias atrás, o pastor Wilson pregou aqui uma mensagem sobre Abraão, e ele foi falando desses desafios, Parece que Abraão era como aquele esporte que tem que fazer o salto com vara, e sempre quando alguém atinge o limite, bate um recorde, aquela vara sobe mais um pouco para poder desafiar. A cada passo que Abraão dava, ele era desafiado a novos passos, A Bíblia vai dizer que Deus aparece a Abraão em Ur dos Caldeus, uma cidade avançadíssima para a sua época. E Deus o chama dizendo: sai da sua terra, da sua parentela, vai para o lugar que eu lhe mostrarei. E Abraão atende o chamado por Deus. A Bíblia diz que ele creu, isto foi lhe imputado por justiça. Abraão vai ser chamado de amigo de Deus, porque ele é um homem que vai aceitando os desafios. Ele vai aceitando os desafios, vai aceitando as passagens. Esse homem que vive tantas experiências com o Senhor. Porém, há um momento na vida de Abraão que é um momento marcante, até mesmo para que o pensamento que estamos falando sobre Páscoa, sobre passagem, é quando no capítulo 22, esse homem que foi chamado já com uma idade avançada, e agora ele já está com mais de 100 anos, e ele vive a experiência extraordinária de ter um filho nascido da mulher que ele amava, de Sara, que era estéril. E Deus então vem até Abraão e vai prová-lo, mandando com que ele suba ao monte Moriá e que ele sacrifique o seu filho ali em holocausto ao Senhor. Existem alguns chamados para vivermos a Páscoa que confrontam a nossa natureza. Páscoa significa passagem. E às vezes é tão doloroso ter que abrir mão de algumas coisas para poder passar.
E Abraão, um homem temente a Deus, ele vai tomar os elementos necessários, ele vai preparar os animais, os jumentos para carregar as cargas, e ele vem caminhando junto com o seu filho. No versículo 6, 7 e 8 do capítulo 22 de Gênesis, nós vamos encontrar aquela conversa onde a Bíblia diz que tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre o seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo. E aí ele fala: papai, eu estou vendo aqui madeira, eu estou vendo fogo, o cutelo está em suas mãos, mas aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? E aí então Abraão vai responder no versículo 8: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. O cordeiro. Abraão sobe naquele monte, prepara o altar, coloca o menino amarrado em cima, levanta o seu cutelo para poder sacrificar, quando ouve o anjo bradando, dizendo: basta, Abraão, já foi vista a tua fidelidade. E Abraão olhou para trás e viu não um cordeiro, mas viu um preso pelos chifres. E Abraão então sacrifica aquele animal no lugar do seu filho. E a partir daquele momento então surge esta frase entre os israelitas: no monte do Senhor o Senhor proverá. O Senhor proverá para si o cordeiro. A Páscoa, nos dias de Abraão, aquele que talvez conhecia aqueles costumes que eu falei, aquele que sacrificava um cordeiro na passagem das estações da primavera para o verão, aquele que talvez esperava uma condição de favorecimento de Deus, agora ele é confrontado a uma entrega que faria na vida dele uma passagem, não de uma estação climática para outra, não de uma condição territorial para outra, como ele já havia feito, mas para uma condição de fidelidade, uma condição de confiança. Pessoas acreditam que Abraão, ele no seu coração já havia sacrificado o seu filho, porque ele acreditava que aquele que lhe fez promessa é fiel para ressuscitar. Lá no livro de Hebreus vai falar sobre Abraão na galeria dos heróis da fé, como um homem extraordinário, que pela fé ele não teve medo de entregar o seu filho, porque ele acreditava naquele que faz promessas. A Páscoa ela já começa a tomar significados ali. O Senhor, através de Abraão, faz uma promessa dizendo que ele prepararia o cordeiro. A Páscoa de Abraão aponta para um cordeiro que o próprio Deus iria preparar. O cordeiro que o próprio Deus iria preparar. Abraão e a sua descendência cresce. Isaac e Jacó se multiplicam. Deus havia anunciado a Abraão que a sua descendência seria escrava. E isto vai acontecer depois que José ganha proeminência no Egito. Surge um outro faraó que não o reconhece, e aí então os hebreus vão ser subjugados. Os hebreus, eles vão ser escravizados. O faraó teve medo dos hebreus, e os hebreus então eles são confinados no Egito. Muitos anos se passam, e Deus então levanta um homem por nome de Moisés, tirado das águas. Moisés, ele nasce escravo, ele cresce como príncipe, ele desenvolve a sua vida como pastor de ovelha, mas ele termina os seus dias como um estadista, um homem também de várias passagens na vida. E nesse momento da vida de Moisés, o Senhor o levanta com um chamado para dizer a Faraó: deixa o meu povo ir. Esta era a mensagem que Deus colocou no coração de Moisés para poder transmitir a Faraó: deixa o meu povo ir.
deixa o meu povo ir. Porém a Bíblia diz que o coração de Faraó endurecia, e Faraó resistia à ordem do Senhor. Faraó resistia, ao ponto então que Deus começa a manifestar pragas sobre o Egito. O Senhor vem tratando aquele lugar, e a última praga a ser liberada era a morte dos primogênitos. E aí então Deus vai instituir a sua Páscoa. Agora Deus então vai falar com Moisés para poder falar ao povo que chega um tempo de Páscoa, chega um tempo de passagem. Aquele povo que já há 430 anos estavam confinados no lugar, amassando argila com feno para poder fazer tijolos para as pirâmides do Egito. Agora o Senhor traz uma mensagem que é tempo de passar. É tempo de passar. O Senhor vai anunciar em Êxodo 12:12 que Ele mesmo, o Senhor, passaria pelo Egito. E não há quem, querido, que o Senhor passe pela vida, que continue tendo uma vida normal. O Senhor então vai trazer regulamentações àquele momento de Páscoa. Eles deveriam sacrificar um cordeiro. Um cordeiro deveria ser morto, mediante ao número das famílias, das pessoas da família. Se a família fosse pequena, para um cordeiro, deveria chamar essa família para comer com os outros, porque o cordeiro tem que ser suficiente para satisfazer, e não pode sobrar. E não pode sobrar. A Bíblia vai dizer que o sangue daquele cordeiro deveria ser colocado nos vergões das portas, porque quando passasse o anjo do Senhor, aonde tivesse a marca do sangue do cordeiro, as pessoas que estão dentro daquela casa estão guardadas. Aquelas pessoas, elas deveriam comer aquele alimento, preparados para sair, porque esta Páscoa, essa passagem, não é algo que vai acontecer lá, é algo que já está acontecendo. Eu tenho que estar preparado para poder viver a libertação que Deus ele tem para a minha vida. Deveriam comer com os pés calçados, deveriam comer com os lombos cingidos, deveriam comer com um cajado na mão, preparado. No momento que Deus daria o start, eles deveriam sair. Isso me faz lembrar de uma passagem do Novo Testamento, onde Pedro vai ser preso por causa do Evangelho. E quando Pedro chega na prisão, talvez pensando que ficaria ali muitos dias, ele já vai se despojar. Ele tira as sandálias dos pés, ele já vai soltar a sua vestimenta do cinto. E aí então o anjo chega para ele e vai dizer: cinge os teus, põe a sua sandália, vamos sair daqui. Oh, querido, entender a Páscoa é entender que o Senhor, Ele tem uma libertação sempre presente para mim e para a tua vida. A nossa libertação, aquilo que você espera do Senhor ser libertação, ela não pode ser algo moroso. Eu tenho que estar preparado para poder viver. E assim então o Senhor vai instituir aquela Páscoa. E aquele dia foi um dia de grande terror. Quando o anjo do Senhor passou, houve choro, desde a casa de Faraó até a casa dos servos do Egito. Grande choro houve, porque os primogênitos, da onde não tinha a marca do sangue, morreram. A Páscoa de Moisés, ela aponta para o cordeiro que seria morto para nos proteger da ira, do passar de escravos para livres. Faraó, na dor da perca do seu filho, vai ordenar que os israelitas saiam. E aquele povo então sai dali, levando ouro, levando prata. Aquele povo sai dali. Este ato se torna oficial na religião judaica.
e marca o início de um novo ano, o início de um novo tempo. O Senhor vai regulamentar que por alguns dias eles deveriam comer pães sem fermento, e eles deveriam estar observando a condição da Páscoa judaica, que celebrava a saída do Egito, porque o Senhor passou para o Egito para que o povo pudesse passar da condição de escravos para livres. Muitos anos a Páscoa ela vai ser prevista assim. Muitos anos a Páscoa vai ser observada dessa maneira. Até então que a resposta de Isaac é respondida por João Batista. Isaac pergunta para o seu pai: papai, aonde está o cordeiro? E João Batista, quando vê Jesus chegando, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele Cordeiro que Moisés recebeu informação para imolar. É aquele homem que Isaías vai dizer que não tinha formosura alguma, homem de dores, que foi afligido, castigado e maltratado. Mas Isaías vai dizer que ele carregava sobre si os nossos pecados e delitos. Jesus se manifesta no cenário, ele vem cumprindo as profecias. E como falamos na quinta-feira, ele dá ordem aos seus discípulos, naquele momento da última Páscoa dele, com os seus discípulos, para ir procurar um homem com cântaro na cabeça, que levaria uma casa que tem um cenário. Manda fazer ali, manda preparar a Páscoa naquele lugar. E Jesus agora vem trazer a essa Páscoa que já desde os dias de Abraão vem sendo anunciada. Todo sacrifício de animal que era feito era incompleto. Aquele sacrifício, ele era um sacrifício simplesmente passageiro. A intenção, na verdade, era preparar a mente das pessoas para a chegada do verdadeiro Cordeiro. Porém, qual o significado da Páscoa do Senhor Jesus? Aquele que se fez sacrifício por mim e por você. E aí eu volto ao texto inicial que nós lemos lá na carta de Paulo aos Efésios. Paulo aqui está falando que nós fomos salvos da morte para a vida. Que Jesus ele efetua, a passagem que Jesus ele efetua, a passagem que Jesus ele nos traz para também passar, é uma passagem que não só nos tira da escravidão para a liberdade em questões humanas, mas é aquele que nos tira da condição da morte para a vida. Não é como os costumes antigos, que se tratava de um pasto para o outro, de Ur dos Caldeus para Canaã. A Páscoa do Senhor Jesus é uma Páscoa que vai nos libertar do verdadeiro mal que opera na nossa natureza. E Paulo ele começa a afirmar isso logo no primeiro versículo do capítulo 2, quando ele diz assim: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Essa Páscoa que nós celebramos hoje, Páscoa que nosso coração hoje, essa Páscoa já não é mais porque saiu da escravidão e foi para a liberdade. Essa Páscoa já não significa mais o tratado de um pasto para o outro pasto, de ter dinheiro e não ter dinheiro, de ter saúde e não ter saúde.
Essa Páscoa, ela vai muito mais profunda, porque ela vai nos libertar da condição do pecado. Essa Páscoa, ela vem em resposta àquilo que Deus ele falou lá no Jardim do Éden, quando o pecado entra na humanidade, e o Senhor ele disse que colocaria inimizade entre a mulher e o descendente da serpente, e esse lhe feriria o calcanhar, e ele lhe esmagaria a cabeça. A Páscoa do Senhor Jesus é a passagem da morte para a vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Nós estávamos mortos, afastados, distantes. Ainda que esses flashes do passado traziam possibilidades religiosas, mas todo ano tinha que sacrificar um animal de novo. Sabe por quê? Porque continuava ainda debaixo do império do pecado. Aquele animal era transitório, ele não satisfazia a necessidade da morte que o pecado ocasionou quando entrou no homem. E às vezes tem pessoas que não conseguem compreender. Tem pessoas que talvez, por gozarem de uma boa saúde e uma boa condição humana, eles pensam que estão isentos da condição do pecado. A Bíblia diz que Nicodemos vai ter com Jesus um homem religioso, um homem de qualidades. E Jesus vai dizer para ele: importa que você nasça de novo. Ele dá um pulo grande. Ele vai dizer: nascer de novo de que jeito? Jesus vai falar de libertação com aquele homem. Ele vai dizer: nós nunca fomos escravos. Mas a Páscoa do Senhor Jesus, ele vai representar que nós passamos da morte para a vida juntamente com ele, porque ele entra na nossa morte para poder nos levar para a tua vida. Ele entra na nossa morte. Paulo vai continuar dizendo assim, que em outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. A Páscoa do Senhor Jesus vem para poder nos resgatar do império da morte. Ele se fez maldito. Ele se fez maldito para que pudéssemos nos transformar em pessoas benditas. A morte, a Páscoa do Senhor Jesus, é uma passagem da morte para a vida. Jesus ele vai dizer lá no Evangelho de João capítulo 5, que todo aquele que crer naquele que enviou passará da morte para a vida. Esta é a passagem, esta é a Páscoa do Senhor Jesus. Aquele que se entregou para morrer, para que eu pudesse viver, para que você pudesse viver. Por isso que Paulo vai dizer: ó morte, aonde é que está a sua vitória? Aonde é que está o aguilhão? Tragada foi a morte. Tragada foi a morte. Que morte era esta? A morte que todos vamos ter que passar de um dia, fechar os nossos olhos nesse tabernáculo carnal? Não, a morte da separação entre nós e Deus. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Ele fez nos passar da morte para a vida com o seu ato de entrega naquele madeiro. Com o seu ato de entrega naquele madeiro. A Páscoa do Senhor Jesus é a passagem da morte para a vida.
Paulo continua dizendo aqui: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. A Páscoa do Senhor Jesus é a passagem da morte para a vida, a morte de pessoas que não conseguiam mais ter, sentir, conviver, experimentar a presença de Deus. E agora, esse Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia! Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu vivo também. Só porque Ele vive, eu vivo também. Só porque Ele vive, a vida de Deus em mim, a fôlego de Deus em mim, a fôlego de Deus em você. Porque Ele vive, esta é a Páscoa do Senhor. Paulo vai dizer no versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele. Nos ressuscitou. Sabe, queridos, já por muito tempo, por cultura religiosa, uma das marcas mais importantes que se falam é a morte na crucificação. E a morte é um ponto importantíssimo dentro do plano da salvação. Só que deixa eu te falar para você, não foi só Jesus que morreu na cruz. Muita gente morreu na cruz. A Bíblia diz que Ele foi crucificado do lado de dois ladrões. A cruz era a maneira com que os romanos matavam, na crueldade. Só que nenhum outro ressuscitou. Por isso que a marca do cristianismo, por isso que nós celebramos a Páscoa não na sexta-feira da paixão, que foi o momento da entrega. Nós celebramos a Páscoa no domingo da ressurreição, porque Ele ressuscitou. E como Ele ressuscitou, Ele também nos ressuscitou junto com Ele. Ah, querido, quanta coisa que engloba nessa condição de sermos ressuscitados com Ele. Porque eu não sei se você já parou para pensar que mesmo você tendo aceitado Jesus no seu coração e se sentir hoje um crente, talvez tem coisas na sua vida que você talvez ainda acha que está morto, que ficou para trás. Mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou para nos ressuscitar, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Em outro texto aqui, em Efésios mesmo, Paulo vai dizer que Ele desceu, Ele tomou cativo o cativeiro, e Ele deu dons aos homens. Jesus não ressuscitou em um espectro, um fantasma, não, Ele ressuscitou. A Bíblia diz que Ele apareceu para mais de 500 pessoas. Aquele texto é surpreendente, né? Quando Ele aparece a segunda vez no cenáculo e o Tomézão tinha duvidado, aí Ele fala: vem cá, toca aqui, sente aqui a marca dos cravos nas mãos, olha aqui esse furo lateral. Eu ressuscitei. E talvez você também ressuscitou com algumas marcas, né? Mas você está vivo. Só tem marca quem está vivo. Só tem marca quem está vivo. Só tem cicatriz quem está vivo. E vai chegar o dia de nós recebermos um corpo glorificado. Aleluia. A Páscoa do Senhor, querido, é sair do túmulo para poder viver. É triste ver alguns cristãos que talvez ainda vivam como quem está dentro do túmulo. Jesus, Ele manda tirar a pedra, Ele libera uma palavra para dentro daquele túmulo: Lázaro, vem para fora. Porque talvez algumas pessoas já até ressuscitaram, mas estão lá dentro ainda. A Bíblia diz que o Lázaro sai lá todo mumificado. E aí então Jesus dá uma ordem: tirem as ataduras.
A Páscoa significa que Ele me ressuscitou juntamente com Ele. Ele que esteve morto e nós estávamos mortos, Ele entra na nossa morte e nos traz para a sua vida. Aleluia. Ele nos fez passar de um estado de morte para um estado de vida. Ele nos ressuscitou. Se você crê nesse Cristo que nós comemoramos hoje, essa Páscoa, se isto está em você, esta unção tem que derramar sobre a tua vida, de te trazer ressurreição, ressurreição de sonhos, ressurreição de ministérios, ressurreição de família, ressurreição de graça, ressurreição de alegria. Jesus, Ele ressuscitou. Você não pode aceitar ficar vivendo uma vida cristã morta, como um zumbizão. Tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, boca tem, mas não glorifica a Deus. Páscoa é ressurreição. Páscoa é ressurreição. A Bíblia diz que Jesus para um cortejo fúnebre na cidade de Naim, e aí então ele vai ressuscitar aquele garoto, e a Bíblia diz que o garoto ressurreto começa a falar que nem um tagarela. Ele começa a falar, porque quem ressuscita vive. Páscoa é passar dos efeitos da morte para os efeitos da vida. Terceiro e último ponto, para que eu possa concluir aqui o pensamento. Ainda no versículo 6: e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Na oração do Pai Nosso, Jesus já ensinava assim: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. Páscoa é passar de um cidadão meramente mundano para ser um cidadão dos céus. Páscoa é passar de um cidadão e ser repatriado nas moradas celestiais. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lá é a nossa verdadeira morada. É para lá que nós estamos indo. É para lá que nós estamos indo. Aleluia. Paulo ainda vai dizer que tudo isso é para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo, porque pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Hoje é Páscoa. Hoje nós não celebramos a Páscoa de Abraão, porque Abraão ainda apontava para o cordeiro que seria preparado. Nós não celebramos mais a Páscoa de Moisés, porque a Páscoa de Moisés celebrava a libertação do Egito. Hoje nós celebramos a Páscoa do Senhor Jesus, que nos fez passar da vida para a morte, que nos fez ressuscitar juntamente com Ele, e que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso é Páscoa, querido. Com coronavírus ou sem coronavírus, isso é Páscoa. Com grana no bolso ou sem grana no bolso, isso é Páscoa. Com diagnósticos de enfermidade ou não, isso é Páscoa. Ele venceu. Ele venceu. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou, e juntamente com Ele, nós também. Vive essa vida de Cristo em você. Você te chamar o louvor aqui, nós já vamos caminhar para encerrar. Você que pode ir na sua casa aí, fecha o olho. Fecha o olho um pouquinho. Páscoa é passar por cima. É passagem.
Oh, aleluia. E às vezes é tão difícil passar por algumas coisas, não é? Até o próprio Jesus sentiu ânsias, né? No Getsemane, onde ele dizia a Deus: se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E pregado naquele madeiro, o meu Senhor, suas últimas palavras foi: está consumado. Está consumado. Ele vive. Ele vive. Se entregou como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Aleluia. O tema central do livro do Apocalipse é o cordeiro, né? O cordeiro é o tema central do Apocalipse. Aí eu gosto do texto lá de Apocalipse capítulo 5, quando João está tendo a sua experiência, e existe um anjo muito forte com um livro todo selado, e ele vai perguntando: quem é digno de abrir o livro, de desatar os seus selos? E na experiência de João vai dizer que ninguém foi achado. E João chorava muito, porque às vezes é muito difícil passar, como está sendo difícil passar esse momento, não é? E talvez você está tendo outros momentos difíceis para passar, na sua finança, no teu emprego, na tua saúde, no teu casamento. Mas eu vim te dar uma boa notícia nessa noite. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa passagem. Ele é a porta. Aleluia. 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 Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele vive. E faz sentido servir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado. E eu sou livre, eu sou livre, enfim. Aleluia, oh Deus. E os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, em sua carne enfim verão a Deus. Sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina, sim, Ele reina soberano, soberano. Morte, pecado foi derrotado. Eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Estávamos mortos. Estávamos mortos. Até você que fala: sou tão bonzinho. Até você que tem falado: não faço mal para ninguém. Estávamos mortos.
mortos nos nossos delitos, mortos nos nossos pecados, andando segundo o fluxo deste mundo, aflorando os desejos do nosso coração, andando na vaidade da nossa natureza, filhos da ira. Oh Deus. Mas Deus, no seu infinito amor, nos vivificou. Aleluia. Nos fez passar da morte para a vida. Nos fez passar da morte para a vida. Porque Ele vive, eu vivo também. Porque Ele vive, eu vivo também. Porque a vida que eu vivo, eu só vivo porque Ele vive. Me ressuscitou juntamente com Ele. Oh, aleluia. 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 E me fez assentar nos lugares celestiais. Nele, 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 nele. Rei calabasto e come na gebra alabastei. Lamanto no bioloboshon no golobostui. Rica na belabastei no biostui. Aleluia. Aleluia, não é uma comemoração somente, aleluia, não é somente uma festa, uma tradição religiosa, não é somente ovos de chocolate. Ele preparou o cordeiro para Ele mesmo. O cordeiro foi imolado, o seu sangue derramado. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele desceu levando o cativo, tomou o cativeiro cativo. Aleluia. Ele tomou o meu cativeiro, Ele tomou a minha escravidão. Aleluia. E Ele me fez ser livre de mim mesmo, do pecado que opera nos meus membros. Ele me fez ser livre de mim mesmo. Aleluia, aleluia. Rei minha na gebra alabás. Aleluia. 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 Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o nosso pão sem fermento. Ele é o nosso pão que não levedou. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Autoridade suprema máxima. Senhor, renova vidas. Renova vidas, Senhor. Renova vidas que estavam mortas, Deus, mortas no pecado, mortas na vaidade, mortas, Deus amado, nos seus desejos. Pessoas que estavam mortas, vai vivificando, porque é isso que é Páscoa. O Senhor nos vivificou. Passamos da morte para a vida. Abraão passa de Ur para Canaã. Aleluia. Moisés passa do Egito para Canaã. E nós passamos da morte para a vida nele. Para a vida nele. Aleluia. Ressuscitou-nos. Nos fez assentar nos lugares celestiais. Aleluia. 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 Feliz Páscoa, querido. Que essa Páscoa seja todo dia. Que essa Páscoa seja todo dia. Que todo dia seja domingo da ressurreição. Que toda manhã seja uma manhã de renovo. Uma manhã de ser renovado, restaurado, porque Ele te vivificou, te ressuscitou, te fez assentar nos lugares celestiais. Aleluia. Deus te abençoe, meu querido.
Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Abraça aí toda a sua família. Continuamos em oração. Encerramos essa live. Passamos do horário hoje, mas Deus abençoe a sua vida.